Olá, pessoal. Satisfação estar aqui falando para vocês. É um lugar que tem muita conexão com a minha vida, com a minha história. Então, eu radiquei várias vezes na região e conheci o Brasil todo e tive a grata oportunidade da vida de crescer aqui também. Então, esses lagos, essa região lagunar da Ibiraquera pertence à minha história. E eu vou contar um pouquinho para vocês, falar de família, falar de história, falar de energia, falar de resíduos e contar um pouquinho, né, como a gente tem oportunidade de tornar o mundo melhor. Então, o dia de hoje é carregado de sentimento, de gratidão. Transmito a vocês um pouco do que é, de qual a importância da gente olhar a nossa volta, a nossa sociedade e entender o papel da gente como ser humano. Então, falando de rios, lagos, né, a gente quem tem um pouco mais de idade aí vai lembrar que a gente pouco se preocupava com a qualidade da água do mar, das praias, seja na praia central de Garopaba, ou na praia do Porto Imbituba, ou nas cachoeiras e rios do nosso estado de Santa Catarina, o quanto a gente não se preocupava se a água era limpa ou não era, se tinha alguma poluição. E porque a época, né, você não tinha esse crescimento e desenvolvimento do planeta e das pessoas. A busca por crescimento, ele tem um lado positivo, né? A região aqui ela cresce vertiginosamente, então são muitas pessoas vindo para cá, além do crescimento populacional já natural para um estado que se desenvolve. Ele carrega consigo alguns desafios, entre eles a geração de resíduos. Então a gente cada ser humano, em média brasileiro hoje, acumula 384 quilos de resíduo ao longo de um ano. E esse resíduo ele está destinado de várias formas, e boa parte desse resíduo, a maior parte, aliás, está correlacionada à fração orgânica. E essa fração orgânica ela se decompõe, ela tem, né, na sua estrutura a possibilidade de emitir gases, né, e esses gases são danosos para a atmosfera, que são os famosos gases de efeito estufa. O que, por um lado, é um problema, e a gente observa isso, né, que a gente está, no nosso impacto no planeta está cada vez maior e a gente está com um impacto climático gigantesco. E, voltando para falar de família e de infância, essa conexão, né, de a gente utilizar a natureza como lazer me proporcionou por histórias de vida. Meu pai ele tem quase 80 anos e ele tomou muito banho de rio em vários lugares, inclusive na cidade em que ele foi criado, que é Braço do Norte, a 100 quilômetros aqui próximo. É um vale que tem uma influência europeia, que eu sempre gostei muito de ir lá, na casa dos meus avós, pela diferença de cultura e pela particularidade do rio, aqui em Braço do Norte. E, ao longo do tempo, na minha infância, eu tomei muito banho de rio, despreocupado. E, a partir de um determinado momento, com o crescimento da atividade econômica na região, a população crescendo, necessidade de alimento, a atividade de suinocultura começou a crescer, e que bom, porque tem esse lado econômico muito importante. E esse impacto no rio impossibilitou que eu tomasse banho de cachoeira, de rio, e meus filhos não tiveram a oportunidade de tomar banho de rio. Então, essa percepção também serve quando a gente olha para a Praia Central de Garopaba, que também a gente, quando era jovem, tomava banho, despreocupado, e hoje já não tem essa mesma preocupação. Então, esses resíduos que a gente vai gerando ao longo do tempo, que a gente vai acumulando pela natureza do ser humano, ele tem em si um potencial de recuperação energética. E ao longo da minha história, trabalhando com descarbonização
pelo gás, a gente percebeu que existe uma energia renovável, potencial nos resíduos e que está sendo desperdiçada. E esse desperdício afeta a vida do ser humano negativamente. Falar de energia renovável, vocês vão sempre associar painéis fotovoltaicos, a energia eólica, a energia hídrica, que sim, são super relevantes, super importantes, mas que têm, né, os seus espaços e suas limitações. E quando a gente aproveita a energia que vem do resíduo, que a gente pode produzir, a gente tem um diferencial incrível em relação à economia circular e à redução e minimização do nosso impacto no planeta. Então, quando a gente percebe essas demandas crescentes de tecnologia, a gente vai acumulando uma necessidade de consumo maior de energia. Todos aqui, acredito, têm seus celulares e, mais recentemente, o uso de IAs para ajudar a vida do ser humano, para acelerar as tarefas, para facilitar as comunicações. Tem um lado que demanda muita energia, porque você precisa de armazenamento de dados, você precisa de estrutura. E a minha convivência na Associação Catarinense de Tecnologia tem um pouco dessa percepção de que cada vez mais a gente precisa de energia. E encontrar soluções dentro do nosso dia a dia, das coisas que a gente pode fazer, faz parte, né, do nosso dever como cidadão. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês que são importantes, que a gente pode trabalhar com energias renováveis, e a gente já volta para falar um pouquinho de resíduos em seguida. Então, quando você tem o uso consciente do recurso energético, seja nas suas casas, na tua aplicação direta, você já está contribuindo para um mundo melhor. Então, a eficiência energética dos seus equipamentos, entender que não é necessário você deixar uma luz acesa o tempo todo, ter ações mitigadoras no seu dia a dia, já é um ponto super positivo. Você pensar a energia numa forma mais ampla, quando a gente olha que energia não é só energia elétrica, e sim energia térmica, energia de mobilidade. Então, a gente olhar nossos deslocamentos, o quanto a gente está impactando o planeta com isso, faz parte do nosso dia a dia. A gente está num território vivo e a gente pode, sim, aproveitar essa oportunidade e pensar em energias renováveis como algo muito factível. Poder instalar equipamentos nos teus telhados, para quem tem essa possibilidade de investimento, também é uma atividade bem positiva. Você tratar o seu próprio resíduo e aproveitá-lo, quem sabe, para gaseificar e utilizar esse gás para os seus equipamentos de fogão, cozinhar, enfim, restaurantes, escolas, também é um exemplo. E todo essas ações mitigadoras, elas contribuem para minimizar o impacto da sociedade no planeta. Hoje, a gente tem algumas metas, então, a Organização das Nações Unidas estabeleceu algumas metas de ODS em que você tem que, entre elas, você manter a temperatura do planeta em elevação até 2030 em 1,5 graus. A gente já está muito próximo disso. Então, essas metas nos possibilitam, né, elas sinalizam que o planeta ele tem uma solução, é uma solução que depende da gente. E esse aproveitamento de resíduos, e aí falando do biogás, que é a pauta da minha vida, ultimamente, esse aproveitamento dos resíduos orgânicos, eles podem, sim, ser transformados nesses gases que são emitidos pela decomposição em energia limpa e energia aproveitável. Então, a partir da matéria orgânica, você tem a possibilidade de obter o biogás. Do biogás, a gente tem uma flexibilidade aí de futuro, vocês vão ouvir falar muito disso, para aplicações para mobilidade, trocando o diesel dos caminhões, para aquecimento, para geração de energia. E esse caminho de sustentabilidade
é algo que a gente pode buscar em diversos momentos, entre eles estabelecendo e cobrando políticas públicas e trabalhando com o coletivo. Eu penso, acredito e desejo que todos nós ainda possamos tomar banho de rio e utilizar os oceanos como nosso lazer para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos e deixar um planeta melhor. Gratidão.